sem olhar para o chão. Olá, boa tarde. Hoje está um colorido só esse cenário, porque eu tenho o prazer de receber aqui duas lindas jovens da dança do ventre e a Denise Colomba Mascarenhas, ou Denise, como ela prefere, que acaba de me contar uma coisa que eu desconhecia. Além de proprietária da escola de dança do ventre Razine, e cujo tema hoje nós vamos falar sobre o bem-estar através dessa escola que é da dança do ventre, ela também faz leitura de tarô. Se ela já está me conquistando pela dança do ventre, Denise agora me ganhou por completo. Já estou marcando uma consulta. Denise, fala uma boa tarde aqui para os nossos internautas. Boa tarde. A Denise não era a pessoa assim que sempre sonhou em ter uma escola de dança do ventre. E quis, não o acaso, mas a sincronicidade dos fatos, que ela passasse a ter essa escola e cada vez mais e mais tivesse seus alunos nessa missão. Porque a dança do ventre é uma dança sagrada. Você pode contar pra gente um pouquinho, desde quando existe a dança do ventre, como ela surgiu, pouquinha coisa. Então assim, Beth, na realidade não se tem certeza disso, né? Uns falam que a origem da dança do ventre é da Índia e que os ciganos passaram ela para o mundo inteiro, levaram ela através do mundo inteiro. E há relatos de que dizem que é do Antigo Egito, exatamente aquilo que você falou. Então é uma dança sagrada, então ela o quê? Era o culto à fertilidade e a preparação da mulher para o parto. Então não é uma coisa clara, sabe? A mulher grávida dançava? Dança até hoje, inclusive facilita muito o parto. É uma informação nova. Existem, por exemplo, movimentos ondulatórios, e claro, a gente sempre trabalha com um médico dando o aval de que realmente ela possa estar fazendo, que existem complicações. Mas, no geral, então, assim, quando uma aluna nossa chega e fala que está grávida e que o médico liberou, ela pode dançar alguns movimentos, elas não fazem, movimentos ondulatórios, nos 3 primeiros meses. Depois, não tem problema. A Ayla mesmo dançou até os 9 meses. Verdade, Ayla. E você sentiu que isso deu assim, uma mobilidade para você maior? Me ajudou muito no parto. É mesmo? Você fez parto normal? Parto normal. Demorei 1h30 para ganhar um bebê. Olha, então eu tô aqui com uma novidade que eu não esperava. Eu tô trazendo a dança do ventre para falar do bem-estar que ela possa trazer, o equilíbrio, a pessoa que faz essa dança, ela se sente mais relaxada, né? Ela alivia o estresse. O estresse, né? Trabalha a autoestima. Eu acho muito interessante, porque assim, eu acho fantástico, porque a dança não tem ela não tem nenhuma restrição. Quando a gente fala em bailarina, a gente pensa numa bailarina clássica, né? Então você vê toda magrinha, bonitinha. A dança do ventre não tem essa. Você tem que começar quando você é novinha. Hoje em dia já se faz balé com uma certa idade, mas quando eu era nova, não existia isso. Você tinha que começar com 4, 5 anos, senão você não podia nunca ser uma bailarina, né? A dança do ventre não existe nenhum tipo de restrição, nem de idade, nem de peso, nem de nada. Você tá me dizendo que se a titia aqui resolver fazer dança do ventre, ainda dá tempo? Muito. Eu tenho uma aluna na escola que ela começou aos 72 anos. Sim. Então você pode começar aos 3, pode começar aos 72. Quando eu comecei a fazer, uma aluna que fazia comigo, ela tinha 59. Nós duas estávamos começando, entendeu? Então eu acho fantástico por causa disso. Você não tem... A dança do ventre realmente é para a mulher. É para ela. A gente não vê nenhum homem fazendo dança do... Não existe um par, existe? A gente vê. Não, existe o Dabiq, que é dança, existe a parte masculina, da dança oriental. Né? Mas a dança do ventre mesmo, não. Certo. Até tem homens que fazem, né? Mas não é apropriado. Mesmo porque tem certos movimentos, como eu estava vendo aqui há pouco, que a gente estava passando o som, que assim, dificilmente um homem conseguiria, né? Depois nós vamos falar desses movimentos, né, Juliana? Puxa, mas isso é muito interessante, porque às vezes a pessoa fala, olha, isso não é para mim. E, no entanto, imagino que você vai adquirindo a mobilidade, a flexibilidade, porque isso é uma coisa de flexibilidade. Então, ela estimula exatamente tudo isso. A flexibilidade, circulação, coordenação motora. Então, é muito legal, porque as pessoas chegam lá e perguntam, a dança do ventre emagrece? Ah, tá. Isso é uma informação. É um exercício como outro qualquer. Se você fizer só uma vez, por exemplo, a nossa aula tem 2 horas de duração. Uma vez por semana e não fizer mais nada, é claro que você não vai comer um boi? Isso. Mas assim, o que é legal é assim, independente de você comer o boi e fizer só as 2 vezes por semana, ela modela o corpo.
Aí quando começa a modelar, é uma coisa que você vê mais rápido. Aí você acha que está emagrecendo, aí você se anima e uma coisa puxa a outra. É como se a gordurinha fosse pro lugar certo. Exatamente. Existe uma crença que a dança do ventre dá barriga. É fato? Não. Não. Não, dá pra ver aqui que não. Depois Né? você vai ver as meninas. Depois vocês vão ver a falta de barriga daqui. Exatamente. Porque assim, para eles, eles têm uma cultura muito diferente da nossa, né? Então eles não gostam das mulheres. Aqui, pra gente, bonita é uma bailarina magrinha, né? Pra eles, não. Não? Não. Não, assim, lá eles não gostam de mulheres muito magras, mesmo porque, para eles, a questão da mulher, ela estar bonita, cheia de ouro, mais robusta, né? Quer dizer que o homem é próspero. Ah, tá. Então, o que a gente tem da dança? As bailarinas antigas eram de lá. Então elas não são magrinhas. Então as pessoas veem, se você tem barriga, a dança do ventre não vai te tirar a barriga se você não fizer exercício. Abdominal específico. Exatamente, entendeu? Então por isso que as pessoas têm essa ideia. Então aqui pra nós, bonita é uma bailarina magrinha, pra eles não. Então, se eu estou entendendo, aqui as pessoas que forem gordinhas podem até permanecer. Se forem magras, também vão permanecer. Mas lá os homens é que gostam da mulher mais gordinha, então isso é um adicional, né? Então, elas, assim, eles, claro, eles acham bonitas todas, ainda mais porque a dança do ventre é muito sensual, é uma dança, né? É uma dança que faz bem pra todo mundo. Pra quem vê, pra quem dança, exatamente. Mas é porque lá eles têm essa característica, né? Eles não têm essas mulheres muito magras, não tem essa cultura nossa do culto ao corpo, que você tem que ser magra, linda, maravilhosa. É o modelo que a gente vê nas revistas, né? É duro competir. E muitas vezes aquilo não existe, né? Isso que fica muito, muito triste pra gente, porque aquilo não existe e tem muita menina que tá por aí tentando imitar, né? Isso que é. Sabe o que eu tava querendo saber? Ela era característica de uma classe mais abastada ou menos abastada na época? Não tem essa característica, porque a dança do ventre lá pra eles, para as mulheres, é como futebol pra gente. Assim lá ela não tem, assim, hoje em dia, mesmo naquela época, como é uma dança, além de ser sensual, expõe muito a pele, eles não gostam. Então existem homens lá que nem para o marido ele permite que ela dance, porque não é bem visto. Mas elas aprendem entre elas. E como que administra isso? Se eles não gostam e as mulheres estão propensas, estão querendo conquistar aquele seu espaço... Elas dançam entre elas. Tá entre fechadas. elas, só com as mulheres, sem os homens. Tá. Quando o marido permite, o pai permite, elas dançam entre família. No Egito, as que dançam são as estrangeiras. Porque o pessoal de lá mesmo não dança, não é bem visto. Entendi. Exatamente por essa exposição do corpo, entendeu? Eles não gostam. É porque é meio antagônico, né? Eles têm uma cultura assim super restritiva com a mulher e de repente as mulheres, vocês vão ver daqui a pouco, a roupa é bem sensual, deixando as partes de fora, né? Mas na realidade isso foi Hollywood que trouxe, né? Porque aí isso foi meio um teatro, entendeu? Entendi. Porque não é assim, porque elas dançam, por exemplo, elas dançam com a roupa que elas têm lá e que a gente acha diferente porque as roupas delas são diferentes As da roupas nossa. delas são praticamente... Entendeu? É claro, não são as roupas que as meninas estão agora, mas elas têm umas roupas diferentes, entendeu? Deu pra ver naquela novela que... Exatamente, Foi o Clone, né? Qual foi? O Foi Clone? o O Clone foi que o tinha Clone. essa dança. A Giovanna Exatamente. Antonelli, aliás, Isso. representou bem, né? Foi bem. Entendeu? Acho que ela ficou meses pra aprender, não? Parece que ela demorou Isso que eu queria muito, né? saber. Quanto tempo leva pra dançar que nem essas jovens que eu vi aqui? Como elas, É. no mínimo uns 4 anos, mas Tá. não chega ao que elas estão dançando agora. Tá. Mas assim, uma aluna entrando agora, você fala, como que eu consigo? Em 6 meses você tá dançando, porque assim, em 6 meses você já consegue fazer uma coreografia, você já tem os passos básicos. Então assim, claro, você não está dançando bem, mas é bom porque você vê o resultado, você já dança. Quando se chega para uma primeira aula, eu imagino que as pessoas estão duras. Sim. Porque para qualquer coisa a gente já é dura, alongamento, você demora para esticar. E isso não desanima um pouco a pessoa que foi lá aprender, de repente ela não é capaz de fazer naquela semana, na semana seguinte, ou persiste? A desistência muito rápida? Não, assim, é difícil você, é uma coisa que você aprende, mas é como você aprender a ler, como aprender música. Tá. Tá? Então, assim, a pessoa não tem tempo de ver que ela não está fazendo direito, porque ela tem que prestar atenção na professora. Então, você não fica se criticando. Então, assim, por exemplo, a primeira vez que eu fui fazer, eu falei, fica todo mundo me olhando. Não vai ficar olhando para você. Você tem que olhar para a professora para ver se você acerta, não dá para você ficar olhando para outra. Entendi. Entendeu? Então, ela não sabe o que está saindo, ela não tem essa noção.
Depois é que ela vai pegando uma noção de espaço, de movimento, do que ela está fazendo, a plástica da coisa, ela começa a observar, aí sim. Mas até aí ela continua porque realmente não... E na sua escola, a Razine, o aluno tem quantos alunos por sala? Nós colocamos alunos de acordo com a quantidade, pelo tamanho da sala. Então, assim, a gente coloca de uma forma que a professora consiga corrigir todas as alunas, que ela consiga... Ter olhos para cada exatamente, um, né? Entendeu? Porque você tem que dar atenção, você tem que, entendeu? Então, assim, no máximo 10, 15 alunas. A gente procura colocar dentro da sala, uma sala maior. Mas eu tenho 3, 4 tamanhos de salas diferentes, então... Aí... Deve ser uma coisa linda. E elas, quando elas vão ter a aula, elas estão vestidas como? Com roupa de ginástica ou com uma roupa a princípio mais... começa com roupa de ginástica, né? Tá. Mas aí depois, o que eu acho muito legal da dança, assim, é o que a gente fala, as meninas vão virando umas peruas, no bom sentido. Né? Perua é comigo mesmo. Mas tem gente que acha que não. Então, assim, é muito legal, porque no começo começa bem, sabe? Eu tive alunas lá bem tímidas, que elas não queriam camiseta, não queriam nem top. Sei. Com menos de um mês, elas já estão pondo a barriga de fora. Arrancando tudo. Aí começa a pôr um lencinho, aí começa, sabe? Aí começa a pôr um adereço, aí já põe um brinco maior, já vem com maquiagem diferenciada. Porque qual que é, assim, a nossa ideia? É que lá no nosso espaço, você pode ser o que você quiser. Mas a roupa é fornecida por vocês ali? Não, a aluna compra. Nós temos uma lojinha boutique, onde loja. Tem, mas ela tem a liberdade de procurar onde ela quiser, onde for mais conveniente, entendeu? O primeiro ponto que eu senti, assim, ao ver essas meninas tão lindamente vestidas, porque a gente já foi lá no camarim, tirou foto, como sempre, né? É que ao vestir-se assim, já dá um up. Exatamente. A gente já se sente bonitinha, já se sente bela. Aí o fato de ter aqueles movimentos, que é sensual. Imagina assim que até para a pessoa se soltar, se é tímida, uma pessoa que não se manifesta, não se pronuncia, a dança pode ajudar, né? Não, a dança ajuda muito. Até com o namorado. Sim. Então, assim, a dança ajuda muito, é maravilhosa nesse sentido, assim, de nós vermos, assim, eu vejo alunas lá muito tímidas. Nós temos muito indicação de psicólogos, de psiquiatras, então ela melhora demais a autoestima. Então, assim, o que eu acho muito interessante é que você vê meninas que chegam lá, elas nem falam direito. Sim. Quando eu digo não falam, assim, porque elas são tímidas. O mínimo possível, mas elas se propõem a dançar. E eu fico impressionada porque, assim, ela não fala, ela é muito tímida, mas no palco ela se transforma. Exatamente. Vocês costumam fazer apresentação no final do ano? Nós fazemos apresentação no final do ano e fazemos também uma, a cada... 2 vezes por ano nós fazemos formaturas. Então elas têm a oportunidade de ir num teatro, tá mostrando. Aí é mais a família que vai, né? Mas assim, quando é que você pode usar uma maquiagem dessa, uma roupa dessa? São pessoas que gostam da cultura. Você não vai poder fazer isso, nem no carnaval. E para essa festa de formatura são quantos anos? 6 meses você está na festa de formatura se você quiser. É mesmo? Porque elas têm, assim, os passos básicos nos primeiros 6 meses e tem um ensaio de uma coreografia, que elas se apresentam, uma coreografia simples, bonita, mas que elas... E é uma coisa boa que pode fazer em casa, né? Leva o som para casa e pode praticar na frente do espelho e achar que... espelho é fundamental. É fundamental? Nossa, mas ó, eu sou uma candidata, lá em casa vão falar assim, você é louca, né? Vai inventar mais uma, que horas? Mas eu teria muita vontade. Pode fazer uma aula experimental? Lógico, pode fazer uma aula experimental. Eu vou. Quem sabe, né? No final do ano eu trago vocês para fazer uma apresentação aqui. Topam, meninos? Uma apresentação no fim do ano? E a tia vai dançar junto. Ai, seria ótimo, ótimo, gente! Me conta, o que caracteriza o estilo egípcio? São passos, são movimentos mais lentos, menores. E elas marcam muito o instrumento, tá? Elas escutam o instrumento e marcam. Eu percebi que dá um break, elas dão a paradinha. Então, elas estudam o ritmo, elas têm que ter um bom ouvido, aprendem a ouvir e marcam. Uma boa bailarina, ela vai marcar o que o instrumento está fazendo. Então eu vou pôr em prática. Eu sempre gostei de visualizar, que a gente aprende tanto pelo ouvido, como pela visualização, pelo sinestésico. Isso que vocês vão ver agora vai atingir esses 3 requisitos do ser humano. Eu vou chamar a Ayla, vou chamar a Juliana para poder demonstrar para vocês o que é uma dança do ventre. E antes disso, eu vou perguntar para vocês, pode ir tirando esse hobby lindíssimo aqui, na boa, vai ser lindo vocês fazerem isso. Eu queria saber, você falou do movimento mais curto, tem essa denominação igual ao balé clássico? Tem. Os
todos os passos. Cada os passo movimentos, tem, tem nome, tem tudo. Faz favor, direitinho. meninas, venham aqui pra frente. Aí eu acho que elas falam com mais propriedade, né? Então vamos lá, vamos perguntar. Me mostra um passo que você possa dar um nome e mostra ele pra gente. Então, vou mostrar Olhando pra câmera. os 8, pros nossos que internautas. são os passos iniciantes que a gente começa a aprender bem no início do curso. Então, os movimentos sinuosos, né? Faz parte deles. 8 pra frente. Jesus, eu 8 quero pra fazer isso. trás. Você pode. Esse é o chamado 8. Esse é o 8 pra trás. 1. 8 pra cima. E 8 pra baixo. Que é o 8 maia também. Esse é o mais difícil. É o mais difícil. Meninas, vocês estão prestando atenção, né? O tamanho da barriga das garotas aqui, né? Juliana, mostra um passo aí pra gente. Dá um nome de um passo, mostra pra gente. A gente aprende no básico 1, que é o primeiro passo, o básico egípcio. Então, o básico egípcio é a base de tudo. Tá, olha pra câmera e Então, mostra. a gente fica sempre na pontinha do pé, Tá. que esse é a posição da bailarina. Fica na posição dos braços, sempre com os braços esticados, né? E a gente vai dar um chutinho. Então, Tá. uma batida lateral que a gente fala e o chutinho. Batida, batida. Eu imagino, Esse é pelo o que a gente básico. vê na ginástica, que tudo que você faz pra essa região, ela afina a cintura. Isso aí Afina. certamente afina a cintura. Sim. Não é? O próprio jogar o tênis, quando você vira, você tá... É. Então, isso aí, já vou praticar em casa. Como é que tá a nossa técnica? Dá pra sair o som já? Então, vamos lá. Vamos ver as meninas, então, num número. Tem um nome essa dança? Esse número? É percussão. Per- Percussão Unterbach. Ah, tá. Vamos lá. Chateada porque não consigo dançar a primeira vez. E vocês, quando estão em casa, vira pra câmera pra você responder, vocês dançam e criam novos passos ou tem que seguir aquele passo, outro passo, como é a regra do balé clássico, né? Que tem todos os Não, a gente movimentos. sempre cria novas sequências, novos passos, de acordo com cada música, porque cada instrumento pede um movimento diferente, né? Como a gente fez aquela hora, um improviso com piano, Nossa, né? foi demais, né? Então, assim, na dança do vento a gente pode fazer essas brincadeiras com os instrumentos, qualquer sax, piano, violino, todos esses. Aliás, como eu tô percebendo assim, que a técnica ainda não conseguiu entrar com o nosso som, vamos fazer... Vai entrar agora ou não? A gente, nos intervalos, sempre é uma riqueza, né? Como eu comento, todo o programa Sintonia, eu babo nos intervalos. Elas me contaram que é possível dançar ao som de uma música popular. E a música que eu iria oferecer hoje para elas, só tocando piano, eu vou agora
tocar e elas vão mostrar o que é a dança do ventre em cima de uma música que não é a música característica, típica da dança do ventre. Então, e no próximo intervalo, se tudo correr bem, a gente reza aqui e vai sair o nosso som lá. Pode ser, meninas? Pode ser, claro. Então, vamos lá. A música que eu vou oferecer hoje, depois que eu vi as fotos, falei, eu tenho que escolher essa. Ela chama-se She, foi gravada pelo Charles Aznavour. Foi tema de um filme que vocês devem ter visto, Um Lugar Chamado Notting Hill, com a Julia Roberts. Né? É linda, né? Então, uma homenagem a vocês três. Tá? A gente volta daqui a pouco e tem mais. E vamos esperar que no próximo movimento a gente possa ter uma música típica. Porque essa foi uma adaptação que eu vou começar a vender o meu show com uma dança dessa. O que lhes parece? Eu topo. Você topa? Eu topo. A pessoa põe uma banda de mulheres e vocês duas dançando. Ótimo. A Aida e a Juliana, por enquanto, super grata pela presença e a gente vai no nosso intervalo. Até já! Olá, internautas, programa Tribuna do Consumidor Itinerante. Eu tenho o prazer de hoje entrevistar a doutora Zélia Luiza Pierdona, que é procuradora federal em São Paulo e professora do Mackenzie. Doutora Zélia, sua especialidade, pelo que eu pude perceber, é aquelas 4 siglas que dão medo no brasileiro, INSS. É isto? Na verdade, Previdência Social. O INSS, ele cuida de um dos ramos da Previdência Social. A Previdência Social brasileira, ela é obrigatória e complementar. A obrigatória, no Brasil, se divide em 2 regimes. O regime geral,
que atende todos os trabalhadores da iniciativa privada, e o regime dos servidores públicos, que cobre, protege os servidores titulares de cargos efetivos. Então, quando a gente fala de INSS, nós estamos falando de regime geral de previdência social. E eu gostaria só de pontuar que, desde 99, os dois regimes estão se aproximando muito. E, certamente, num futuro não tão longo, nós vamos ter um regime único. O que é muito bom para o Brasil. É bom, porque acaba igualando, né, as pessoas. A ideia de direito social é a igualdade. Infelizmente, o Brasil, em matéria de servidor público, e eu falo de cadeira, já tenho mais de 32 anos de serviço público, há um patrimonialismo muito grande no serviço público. Então, inclusive antes dessas reformas, nós poderíamos dizer que não era proteção previdenciária, eram verdadeiros privilégios que o setor público tinha. Recentemente, um grande jornal de São Paulo veio cuidar da questão do auxílio-doença, falando que aumentou demais, que pode ser em função de aumento de número de carteiras. Então, vamos começar a destrinchar. O que é auxílio-doença, doutora Zé? O auxílio-doença, ele é um benefício previdenciário e ele é devido quando o segurado da Previdência Social fica incapaz para o trabalho temporariamente. Porque se ele fica incapaz e essa incapacidade é insuscetível de reabilitação, que alguns chamam de incapacidade permanente, mas a lei fala em suscetível de reabilitação, o segurado faz jus à aposentadoria por invalidez. Se essa incapacidade é possível que haja reabilitação, então nós estamos diante do auxílio-doença. É um benefício previdenciário e como se calcula esse benefício previdenciário? Face à média dos 80% maiores salários de contribuição, que na verdade é a remuneração sobre a qual incide a contribuição, e nessa média 92%. Aí você poderia dizer, mas 92% então não é 100%. Não, é porque daí o segurado não recolhe previdência social. Então vamos pegar, por exemplo, contribuinte individual, que é o autônomo e várias outras que a lei equipara e chama de contribuinte individual. A regra da contribuição é 20%. Então, ele deixa de recolher 20%, enquanto que vai ter um benefício de 92%. E o empregado, por exemplo, que é 8, 9 ou 11. O 9, na verdade, quando você fala 92%, é o 8. O 9 já ganha e o 11 também já ganha, né? Mas eu posso mencionar que hoje nós temos um problema seríssimo e eu vou deixar só para complementar essa resposta em relação à sua pergunta. Então, é o benefício previdenciário devido aos segurados da Previdência Social, do regime geral. E tem prazo para terminar? Na verdade, assim, a ideia do auxílio-doença é que, enquanto o segurado esteja em auxílio-doença ou aposentado por invalidez, a Previdência Social deveria reabilitá-lo, né, para uma outra atividade ou reabilitá-lo pela atividade. No regime dos servidores públicos, ao menos no âmbito federal, diz que tem 2 anos. E se a pessoa não recuperou a capacidade laboral, então se aposentadoria por invalidez. Na Previdência Social, no regime geral de previdência, que é do INSS, não há prazo. E nós temos situações de pessoas com mais de 6 anos recebendo auxílio-doença. Mas está errado no seu conceito, na sua interpretação, porque ou ela entra na categoria de aposentadoria, né, porque acaba, inclusive, onerando o próprio INSS. Sim e não, porque assim, há um conceito, principalmente em relação à população, de que a pessoa que está aposentada por invalidez não precisa mais fazer perícia médica. A legislação determina que mesmo aposentado por invalidez se submeta num período, que depois o decreto diz que é 2 anos, a uma nova perícia para verificar se persiste a incapacidade. Então, assim, eu conclamo a todo internauta, que pense que a Previdência Social é um patrimônio de todos nós brasileiros. Todos nós, no futuro, vamos estar incapazes para o trabalho, ou presumidamente ou efetivamente. Todos nós temos um papel importante em garantir que a Previdência Social proteja os trabalhadores de hoje e os trabalhadores de amanhã. A isso eu tenho chamado de equidade intergeracional. Eu acho que ficou muito claro para a gente hoje a importância de se manter o sistema, de se pensar no amanhã, a importância de nós, brasileiros, não só exigirmos nossos direitos, mas começarmos a cumprir os nossos deveres, que é de fiscalizar sim, que é de estar atento, que é de cobrar, de observar. Vamos acertar a casa, não é isso?
Vale também. Até mais. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Os desafios estão em todos os lugares, mas eu enfrento, de cabeça erguida. É no campo que eu mostro o meu melhor, com garra, determinação e trabalho. Adversário, marcação cerrada, driblo todos eles. Nada vai conseguir me parar. E sabe por quê? Porque eu acredito no meu talento. E sempre que entro em campo, jogo pra ganhar. A partida vai começar. Vamos pra cima. Estamos de volta e eu diria que, tanto quanto entrevistar pessoas interessantes que vêm ao meu programa Sintonia todas as quintas, é uma delícia o pré e o intervalo. A gente fica sabendo um monte de coisa. As meninas acabaram de me falar agora há pouco que muitos homens agora estão aderindo à dança do ventre. Aos poucos eles também vão conquistando esse espaço, né? Já que a mulher domina tudo, né? E diz que muitos apresentam bastante facilidade. Antes que eu volte a falar da dança do ventre, eu vou fazer um parênteses. Não estava na nossa pauta. Eu fiquei sabendo com a Denise, quando caminhávamos para cá, que ela tem uma função, muito antes de ser proprietária da Escola Razine de Dança do Ventre, ela tem uma atividade que me encanta, que me apaixona, que até eu gostaria de ser uma dessas pessoas. A Denise é uma daquelas pessoas que tem uma sensibilidade nata. Ela lê cartas de tarô, que para mim é muito interessante. Busco e ela está do meu lado estudando cabala e a gente não sabia eu não sabia desse fato. E eu vou perguntar agora, querer saber como é que se descobre essa sensibilidade, esse dom, porque quem lê tarô é para ajudar os outros, jamais é no sentido de prejudicar, e é um bem que ela faz e é uma missão. Denise, quando foi que você descobriu que você teria essa capacidade de compreender o próximo, de poder ajudar? É assim, eu falo que eu já nasci assim, né? Porque desde pequena que eu escuto outros seres conversando comigo. Olha para a câmera e fala, o que você escuta? Não, então assim, eu escuto, desde pequena eu escuto e vejo, né? Então assim, eu escuto quando falam, às vezes eu chego perto das pessoas, eu sei o que ela está sentindo.
E eu nunca comentei porque eu achei que isso fosse normal. Achei que todo mundo escutasse, que todo mundo, né? Criança que somos, a gente não tem esse... eu nunca falei. Então, nunca me disseram que não podia. Tá. Então, assim, porque quando a criança começa a ver coisas, que toda criança vê, né? Antes até de os 7 5 anos, né? Isso. Até 5, 7. Começa a ver, os pais começam a falar que não, que isso não existe, que não pode. Pode e existe. E como eu não falei, porque para mim era tão frequente, com uma frequência tão grande, que eu pensei que todo mundo tivesse a mesma coisa. Você não fala, olha, eu respiro. Mas você tinha medo ou não? Não, para mim era natural, porque eu via, eu conversava com eles. Seres que você via assim ao seu entorno que não eram seus parentes? Sim, outros seres. Às vezes eu estava assim, brincando. É muito engraçado que uma vez eu vi no berço um ancião, que ele pediu para eu chamar ele de velho. Eu vi, e para mim era normal, eu sempre o via. Aí quando eu tinha 16 anos, um primo meu do Rio de Janeiro mandou umas aquarelas, que eu não conheço, o Flávio, mandou umas aquarelas para minha mãe, e uma das aquarelas era o velho. Nossa. Eu fiquei impressionada. Você tinha e ele idade? tem um turbante. Eu tinha 16 anos quando isso aconteceu, mas eu vi ele no berço. Tá. De quando eu era pequena. Então, assim, quando eu vi, eu não acreditei. Eu falei, nossa, é o velho que estava ali, você entendeu? Eu falei, nossa, que fantástico, né? Então, assim, aí eu comecei, aí eu sabia o que estava acontecendo. E teve uma época, assim, que eu comecei a saber quando as pessoas iam morrer. Aí eu fiquei muito preocupada, porque eu achava que eu tinha que fazer alguma coisa. Você não tem que fazer nada. Eu tinha essa sensibilidade. Então, para controlar, eu comecei a pegar as cartas, porque eu chegava perto das pessoas. Isso que eu ia te perguntar. Como é que, dessa sensibilidade, você se direcionou para ler o tarô? Porque eu chegava perto das pessoas e, sem elas perguntarem, eu falava coisas. E você não tem esse direito. Mas eu escuto o que eu estou falando e eu não tinha controle. Então, para controlar, eu comecei a pegar as cartas. Porque aí, com as cartas, eu podia falar sem assustar. Tá. Entendeu? Então, assim, aí você pega a carta porque a pessoa quer. E mesmo porque você não pode chegar para uma pessoa, às vezes ela não acredita, ela não quer, ela não gosta. Perguntou. Principalmente ela não te perguntou. E eu ia falando, e falando, e entendeu? E é desagradável. Porque... Isso está sendo muito ilustrativo, porque eu acredito muito em seres que nos acompanham, acredito em pessoas com essa sensibilidade. Grande parte das pessoas não acreditam e tudo bem, não é a verdade absoluta. Porém, hoje nós estamos trazendo aqui a Denise, que é uma pessoa que comprova isso. Quando ela chegou, ela já me falou uma coisa que eu arrepiei. Depois nós vamos falar sobre isso. Então, vocês estão percebendo que uma pessoa está dizendo que desde que ela era criancinha, ela percebia sons, percebia pessoas, e depois ela direcionou para um método menos assustador, que foi o tarô. Vamos considerar que há muita verdade nisso, né? E eu queria que você dissesse mais. Como é que seus pais encararam isso? Quando foi a primeira vez que você falou para os seus pais que você tinha isso? Meu pai era muito católico, né? Então, isso era coisa do demônio. Não podia. Então, por isso que eu tive que procurar. A minha mãe, por sua vez, não entendia muito. Ela também vê. Ela também tem essa sensibilidade. Isso é uma coisa das mulheres da família, na realidade. Minhas filhas, todo mundo tem. Então, assim, era escondido. Meu pai morreu e nunca soube que eu tirei tarô, que eu tirava tarô. Mesmo? Porque isso é uma coisa pra ele, assim. Então, ele ensinava várias técnicas, porque ele achava que era o demônio. Que era pra exorcizar. Pra poder tirar, pra afastar. Então, eu ficava calada. Então, eu passei por tudo isso, mas assim, quieta, calada. Não podia falar, porque eu sabia que não era uma coisa que ele aceitava. Que ele não acreditava. Ele acreditava, mas ele acreditava que fosse o mal, entendeu? Que fosse uma coisa nociva. Então, já da sua mãe você teve apoio? Da minha mãe eu tive apoio, mas eu não falava muito, porque pra mim era normal. E você teve que procurar algo para se desenvolver mais ou já veio pronto? Eu não desenvolvi nada. Assim, tava aí? Tava. Eu fui aprendendo outras coisas, fui aprendendo técnicas pra, né? Agora, hoje em dia, assim, mesmo na época, pela sensação, pelo sentimento, você sabe se são seres desencarnados ou não, se é uma energia positiva, isso que eu ia perguntar, negativa. Você diferencia a entidade que é negativa com facilidade. Que é boa? Uma negativa, de uma positiva, e daquelas neutras também, e quando são seres que representatividade tem para você como ser normal, né? Carne e osso, bonitona aqui, né? Como é que isso para você é na sua, não vou dizer na felicidade, porque felicidade são momentos, mas em algum momento isso te aborrece, te deixa tensa porque você cruza com uma pessoa e percebe algo que ela pode não gostar? Como é que você lida com isso?
Eu lido bem, porque é uma coisa que eu gosto, eu tenho prazer e para mim é normal, não é? A única coisa que às vezes me incomoda é que eu chamo que eu tenho crise de sensibilidade. Aí às vezes, assim, por exemplo, às vezes eu não consigo que uma pessoa encoste no meu campo áurico. Você vai falar assim, ah, mas isso é besteira. Não, me incomoda profundamente porque eu começo a sentir tudo que você está sentindo. Sei. Então, por exemplo, você pegar um ônibus quando eu estou nas crises de sensibilidades, é horrível, porque você está no ônibus, às vezes eu começo o olho encher de lágrima. Tem alguém sentindo aquela angústia, aquela tristeza, e você não sabe de onde vem aquilo. E você fica, né? Assim incomoda, nesse sentido, mas aí você vai aprendendo, né? Com o tempo, já deu tempo de eu aprender alguma coisa. Filtrar. Né? Aí você vai aprendendo, você começa a se distanciar, não permite que fique assim. Mas quando eu tô nessa época que eu chamo de crise de sensibilidade, aí é mais difícil. Mas não chega a me incomodar, não chega... Eu acho maravilhoso, eu gosto. Você dorme bem ou você tem sonho sempre? Não sonho, não lembro de sonho. Quando eu lembro, eu não sei se foi sonho ou se foi verdade, não lembro. E você tira cartas de tarô pra você? Não. Não? Você não tem uma curiosidade? Não. Bom, vamos ver o que vai acontecer com isso. Não, eu não tiro no sentido de que tem muito tarólogo que fala assim, eu não consigo tirar pra mim, né? Eu parto do princípio que se eu não tirar pra mim, eu não tiro pra ninguém. Então, se eu não conseguir fazer pra mim, eu não vou fazer bem pros outros. Eu não tiro porque eu não acredito no tarô como divinatório. Eu acredito como alguma coisa que te dá uma direção e que se essa direção não for aquela que você espera ou que você quer, você pode melhorar. Você pode não, você tem que melhorar, né? Então, é pra isso. Então, eu não tiro porque quando eu vejo, pra mim fica definitivo. Tá. Então, às vezes, eu vou tirar, minhas filhas, às vezes, iam fazer vestibular. Ai, mãe, tira pra mim se vai passar. Eles falavam, não mexe. Por que não mexe? Porque se naquele dia ela tiver com uma energia mais assim, você define. Já me falaram uma vez, o tarô são como portas que você abre. Cuidado com as portas que você está abrindo. Uma palavrinha pode detonar um processo. Às vezes você não está muito bem, você está desanimado. Por exemplo, geralmente quando alguém te pede para tirar tarô, é porque ela quer alguma informação, ela está com um problema amoroso, é uma dificuldade que ela está tendo, na maioria das vezes. Então ela está insegura, vamos dizer, em relação ao vestibular ou alguma coisa que ela vai fazer. Aquela insegurança você define naquele dia, então dá que não vai passar, e você não passa. Porque eu tirei, de uma certa forma você está determinando aquilo fica no inconsciente da pessoa, então eles sempre pedem. Quando eles me permitem tirar, eu tiro. Agora, quando não mexo, não é para mexer, eu não mexo. Quando você lê o tarô, que são aquelas figuras, você estudou e decorou tudo ou vem uma mensagem para você? Assim, eu tiro acompanhada. Geralmente eles estão me falando. Gente, tá o máximo. Assim, depois eu estudei, é claro, depois eu estudei. Porque eu comecei assim, como é que você começa? Se quem quiser tirar um tarô, eu comecei, eu pegava as cartas, colocava debaixo do travesseiro. Primeiro você olha para a carta e vê o que ela te diz. Antes de pegar qualquer livro. Aí você vai ver o que a carta te diz. Aí depois você dorme com as cartas. Cada dia você dorme com uma diferente. E aquilo vão vindo sonhos, né? Aquilo vai... Entendeu? Vai trabalhando, mas eu já tinha isso. Você tem uma candidata a ir lá fazer uma consulta com você e quem sabe eu vou dançar. Voltando para a nossa dança, antes eu queria que você desse o seu telefone aqui, como é que se marca uma consulta para leitura de tarô. Pode olhar para o nosso público e dizer. 994-939711 e o da escola é 3542-8991. No mesmo lugar que você tem a escola de dança, você também atende? Atendo. Muito bem. E as meninas se beneficiam de tudo isso? Uma vez por ano, sempre no começo do ano, eu dou uma tiragem de tarô para as alunas. Né? Já é uma benção, que escola boa essa, porque juntou as duas coisas, né? Puxa, que bacana. Me fala uma coisa, mesmo as pessoas que são mais gordas, elas podem fazer sua aula? Então, o que eu acho assim maravilhoso na dança do ventre é exatamente isso. A dança do ventre não tem isso. Se você é gordo, se você é magro, se você é feio, bonito, se você é novinho ou se você tem mais idade. Para qualquer idade a dança do ventre serve. A dança do ventre foi feita para a mulher. Então, assim, não tem idade, não tem época, não tem nada. Ela é para a mulher, para você estar bem. Você juntou duas coisas sagradas, né? Porque a dança do ventre é sagrado. E o tarô não é um dos, que ele fala, os 5 dos mistérios? São alguns mistérios, né? Olha, nós estamos em frente de uma Denise aqui muito especial. E nós vamos agora voltar a Ayla e a Juliana, que de novo vão tirar esse hobby maravilhoso. Eu vou emprestar esses colares de vocês na minha próxima apresentação, que só adoro. E a gente vai agora apresentar
antes de terminar o nosso programa, que para mim foi muito mais prazeroso do que eu imaginava. Falar de dança do ventre já me interessava. Quando eu soube que a Denise lê tarô, então ficou um prato cheio. As meninas vêm, a gente vai tirar o som nosso aqui, porque elas vão agora, adequadamente, dançar com uma música... É egípcia essa música? Não, essa música é percussão. Percussão. É um instrumento chamado tabla. Tá. Pode falar para o público, por favor? A gente vai dançar ao som do instrumento que é o tabla. É um instrumento egípcio e é uma dança bem legal porque dá para brincar e dá para ver bastante a dissociação. Muito bom. Então, vamos lá? Encantada. Vem cá um pouquinho só. O que é isso aqui? Olha só, vem cá. Olha, virem pra lá, pra câmera. Olha a cinturinha dessas meninas. Essa aqui já é mãe. Já tem de 2 filhos. Nossa, tô encantada. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Ayla, Juliana, Denise, diz tchauzinho para os nossos internautas. Tchau e muito obrigada pela oportunidade, Beth. Denise, tem uma mensagem para você deixar para o nosso público? Algo no fundo do coração? Eu acho que o melhor é que as pessoas realmente sejam felizes. São poucas coisas, muitas coisas nós temos que fazer. E quando você puder fazer alguma coisa que te faça feliz, faça, porque é isso que vai fazer a diferença na sua vida. Vou pensar em dançar, porque isso vai me fazer muito feliz. Isso eu tenho certeza. Eu deixo vocês agora para um próximo Sintonia na próxima quinta-feira, que eu vou trazer falando sobre laser para a pele, com o Dr. Aldo Toschi, um famoso dermatologista, vem dar aqui algumas lições para a gente, para cuidar do corpo como um todo e cuidar do rosto. Agradeço a sua atenção, espero que vocês tenham aproveitado saber um pouco do tarô, um pouco da dança do ventre, que é tudo sagrado. E tudo que se faz com amor se torna mais sagrado ainda.
uma boa tarde e até mais. Espero.